Olá, sejam bem-vindos ao podcast Recôncavo. Eu sou Akimboale Teixeira e hoje no nosso episódio piloto, em comemoração aos 68 anos de emancipação política da cidade de Candeias, eu vim às ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Encarnação do Passé fazer uma entrevista com o professor João Gualberto de Souza, o ilustre cidadão candeense, para conversarmos sobre emancipação política de Candeias e a participação dos movimentos sociais nesse processo. Candeias, emancipada há 68 anos, situada na região metropolitana de Salvador, está incrustada na Baía de Todos os Santos, antes Quirimurê, para os povos indígenas que aqui habitavam. Bom, partiremos daqui contando a história do desenvolvimento do Brasil e da Bahia que se dá nesse território. Eu, cidadão candeiense, tenho orgulho de fazer parte dessa terra, ser fruto dessa terra. E assim que o podcast Recôncavo convida você para ouvir essas histórias que começa hoje, no fatídico 14 de agosto, que começa lá em 1958. Vem com a gente. Professor João Gualberto, seja muito bem-vindo. Obrigado. Espero que você se sinta à vontade com a nossa entrevista. Obrigado. A gente vai falar ao povo candeense na iminência desse 14 de agosto e dessa história de emancipação política de Candeias. A gente gostaria de começar perguntando para o senhor qual o sentimento de ser candeense, como o senhor se sente, qual o sentimento pessoal de pertencer a esse lugar e de ter crescido aqui e de colaborar ativamente com essa comunidade, com essa cidade. Nós não escolhemos onde nascer. Sim. Nós nascemos em Candeias e, claro, eu tenho assim a convicção de que cada pessoa nasce com uma missão a cumprir. E a minha missão foi ser candeiense, servir a minha cidade. Eu nasci aqui, lá exatamente na rua 2 de Fevereiro, e fui criado somente com minha mãe. Nada contra meu pai. Ela sempre dizia que o problema era dela e do meu pai. E que nenhum filho ousasse desrespeitar o pai. Era impressionante. Fui criado na humildade, na pobreza, extrema pobreza, mas com essa missão de ser candeense, de servir a minha cidade conforme a vocação de minha família até para o magistério. Eu já no curso de ginásio eu já dava banca para meus colegas. E daí para frente exerci outros cargos, né? Não somente na cidade, mas fora da cidade. Eu fui chefe do laboratório da Metanol, no polo petroquímico, por 6 anos, mas nunca deixei de lecionar em minha cidade. Nunca deixei sala de aula, nunca saí de sala de aula em toda a minha vida. Então, esse é o meu orgulho de ser candeense. É saber que eu cumpri uma missão e continuo cumprindo. É desse jeito. Eu nasci para servir e eu tenho dito há pouco tempo que, por incrível que pareça, eu nunca mandei e nunca fui mandado. Sempre onde estive foi para servir e para me antecipar o que teria que ser feito para resolver os problemas do momento. E estou aqui. Estamos aqui inteiros e, de qualquer forma, preocupados com o quadro político, um quadro social, não somente de Candeias, como do país inteiro. Perfeito. A gente hoje está gravando aqui nas ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Encarnação do Passé, num território
originalmente de povos indígenas originários, Tupinambá, e posteriormente, né, ocupado, invadido pelos portugueses que dizimaram essas populações. Posteriormente, a gente vai tendo desenvolvimento dessa região com o advento dos engenhos, e a gente vai chegando para a história mais moderna e temos também a descoberta do petróleo, a perfuração de um poço de petróleo aqui em Candeias, até chegarmos no processo, de fato, de emancipação política da cidade. Desde então, esse território de Candeias, do qual o senhor se orgulha de ter crescido aqui, tem sido um território explorado, visto como um potencial território de exploração, anteriormente de recursos naturais, e hoje a gente vê também a exploração dos recursos humanos. Como o senhor vem enxergando, nesse cenário atual, a relação com Candeias, a relação com o território e por quem se favorece desse território? O senhor vê um processo de respeito com essa terra, com a história dessa terra, com o legado dessa terra? O senhor enxerga algum respeito? Ou como o senhor enxerga essas relações de quem detém poderes ou detém influência nessa cidade com o território? E a Candeias é uma cidade rica. Candeias, apesar de não ter a refinaria de Mataripe, mas tem uma referência petrolífera muito importante para o Brasil, né? Aqui nós tivemos o primeiro poço de petróleo e eu parto desse marco petrolífero, não é? Mas lembrando também que antes do petróleo, Candeias tinha uma economia totalmente assim voltada para a questão do que chamam hoje de agro, né? Mas aqui era o que? A cana-de-açúcar, as roças, as hortas que hoje chamam-se comunitárias, mas o certo é que a partir do petróleo, Candeias tomou outro avanço, né? Foi mais visto assim como uma cidade que tinha a sua independência, né, econômica. E dentro dessa pergunta de hoje, que você fala no hoje, se há um respeito, né, a esse potencial, tanto material quanto histórico de Candeias, é uma preocupação muito grande, porque o capital ele vai avançando e vai passando por cima do que se construiu, por cima da história. Candeias poderia estar num patamar muito mais considerado, mais respeitado do que está hoje. Candeias é uma cidade promissora, é considerada a cidade industrial diante das empresas que nós temos aqui, principalmente no CIA, mas eu, pessoalmente, acho o seguinte, a, o desenvolvimento de uma cidade ela tem uma base muito mais importante do que suas riquezas naturais, suas riquezas manufaturadas, industriais, que é a sua população. E quando eu cheguei aqui, nós estamos falando exatamente da qualidade de cidadão que nós precisamos e que e disso aí eu não abro mão. Um país, ele é avaliado pela grandeza de cada cidadão, por seus valores, por sua autonomia, né, por sua capacidade de participar, né, da sociedade, mas com valores afirmados e com direitos garantidos. Claro que esses direitos têm que ser conquistados. Então, Candeias, ela sofre também esse problema de que ela está a reboque, não é, de governos que não têm essa visão social
de respeitar a qualidade do indivíduo. Então, o indivíduo ele é enxergado somente como uma ferramenta de manter grupos, alguém ou grupos no poder. E eu advogo exatamente isso, a sociedade forte a partir de cada cidadão forte. Candeias precisa acordar para esse quadro. Nós em termos de gestão de Candeias, nós temos que rever todo o seu processo, né, de emancipação, de eleição de prefeitos, os grupos aos quais esses prefeitos pertenciam grupos políticos e também a como que cada cidadão foi digerindo esse processo, né, que é um processo natural. E sobre questão de gestão mesmo, eu vejo que Candeias ela avançou para teve dois momentos bem assim privilegiados até nessa direção. Na eleição de Eleonoro, como nós estivemos conversando aqui, o prefeito negro, né, primeiro prefeito e negro mesmo, né, de origem humilde, mas de uma capacidade muito assim sensível de olhar a sociedade e tentar fazer o máximo para que a sociedade avance. Um governo social e não um governo material. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fatídico 14 de agosto de 1958, momento em que Candeias se emancipa politicamente, deixando de ser um distrito, um subúrbio ferroviário de Salvador e passa a ser, de fato, uma cidade. E aí a gente quer partir das suas memórias. A gente tem uma historicidade aí que já conta, que já narra esses fatos, mas a gente quer saber, a partir da sua percepção, quantos anos o senhor tinha a essa época e como o senhor veio percebendo esse processo de emancipação, de povoamento, não é? E de Candeias de fato se tornar uma cidade. Olha, na verdade, em 1958, eu tinha 8 anos de idade. E eu me lembro daquela criança que ficava observando tudo e vivia o processo como criança mesmo. Nós sabemos que a criança ela tem um olhar até mais amplo, com uma amplitude muito maior do que o adulto, né? Mais sensível. Então eu seguia exatamente assim os comentários de minha mãe em relação à vida da cidade, né? Era uma cidade simples naquele tempo, uma província, uma coisa bem provinciana. E eu me encantava, na verdade, como criança, com as pessoas que encantavam as outras naquele tempo, que eram referências sociais, a maioria comerciantes, não é, que eram os titulares, não é, da pirâmide social de Candeias naquele tempo. Então, o que é que acontece? A, a emancipação vem a reboque de algumas dessas pessoas, né? Que tinham o Luiz Viana Filho como chefe político, o Antônio Carlos Magalhães, né? Tinha os vianistas, os carlistas, e que eram, assim, as referências e os dominadores do quadro político da cidade. Essas pessoas, elas se reúnem, né? Devo lembrar do Val Salles, comerciante, seu João Garcia, seu Olavo Borges, né? Os irmãos Ferreira, Egberto Baldo Ferreira,
e outros, que eram assim, os ativistas políticos mais fortes daquela época e que capitanearam esse processo de emancipação. E o mais interessante é que quando eu comecei exatamente a partir de 1976, eu depois de pensar muito, eu resolvi me filiar a um partido político naquela época. Não era o mesmo que esses partidos políticos de hoje. Naquele tempo, havia o que se defender, havia o que se reconquistar ou se conquistar. E quem se dispunha a fazer política era com essa visão, com essa disposição. Então, eu fiz muita campanha, né, contra Antônio Carlos Magalhães, que era tido como ditador na época, e era. E eu fiquei impressionado depois, quando eu tomei conhecimento que quem assinou o projeto de emancipação de Candeias foi da autoria de Antônio Carlos Magalhães. Professor, confesso que eu também tive essa mesma surpresa. Eu tive essa mesma surpresa. Não, mas isso aí é o seguinte, isso consolida exatamente o que eu estou falando. Havia um domínio político. As ações políticas poderosas, não é? As maiores, as de referência, eram de quem estava realmente dominando, de quem estava no poder. Então, os grupos aqui em Candeias, um dos grupos carlistas, né, claro, escolheram lá, estavam também a reboque, assim como nós estivemos falando aqui, que o movimento de área para Candeias sair de área de segurança nacional teve o apoio, claro, outro tipo de apoio, né, do deputado Domingos Raonelli. Eu acho que isso é muito coerente dentro do processo, né? Mas desse jeito. E aí na verdade, eu vim acompanhando a política de Candeias, não é? 76, 77, eu vou trabalhar no polo petroquímico de Camaçari. Em Candeias, nós tínhamos. Eu tenho essa sorte, eu tive essa cena de ser pioneiro aqui dos passos do processo educacional de Candeias. Então, o primeiro pré-vestibular em Candeias, quando eu estava na Universidade Federal da Bahia, eu dava aula sozinho, de física, química e matemática. Tem muitos colegas, vou chamar de colegas, claro, que estudaram comigo e hoje tornaram-se engenheiros, contadores de nível superior, não é? A exemplo de Cícero, da esposa de Roque da Silva, e por aí. Então eu tive essa sorte, né, de primeiro supletivo também de Candeias. Eu ensinava física, química e matemática. E fomos avançando nisso. Eu tive essa sorte, mas com o olhar sempre procurando uma razão, não é, para entender a estrutura política, social de Candeias. Então, em 76, eu fui candidato a vereador, um pouquinho de tempo, né? Você não era nascida, não, nem 76, depois de muito pensar, eu fui candidato a vereador. Eu tive uma votação para a época, nunca pedi voto, nunca. Fazia meu programa de mandato, eu distribuía nas escolas e tal, na rua. Eu tive uma votação razoável. A segunda candidatura dobrou a votação, mas, segundo o pessoal, boicotaram lá também minha eleição lá na apuração. Mas é complicado. Eu cheguei aqui falando com você que
um dos grandes prejuízos da má política de Candeias está aqui. A Igreja da Encarnação poderia estar em pé tranquilamente, mantendo a tradição da cidade, né? Essa festa aqui religiosa trazia o povo da sede de pé para a festa de Nossa Senhora da Encarnação. Mas a má política faz isso, vai abortando mesmo a história e complicado. Então, tem que se tomar cuidado com isso também. Mas o certo é que eu saí candidato essas vezes, mais vezes depois, aí a votação foi baixando, né? Exatamente, eu acho que por questão também dos apelos eleitoreiros, né, da cooptação do eleitor através de benesses e né, de promessas e até favores, descumprir favores. Descumprindo o que é ético, né? Exatamente. Assim. Então eu cheguei até a sair candidato a deputado federal. Naquela época, sozinho, teve um cidadão, né, se julgava também um dos grandes políticos da cidade. Ele disse que eu estava querendo ir para a Lua de bicicleta. Eu achei interessante isso aí. Eu não conhecia a expressão. Valeu. Mas na intenção mesmo de mostrar, de fazer o discurso, ocupar o momento e fazer o discurso pertinente da cidadania. Eu falava muito e falo na cidadania plena. Isso deve ser instalado em cada pessoa, deve ser uma consciência de cada pessoa. Infelizmente, hoje nós não temos o que defender. Aliás, eu tenho o que defender, você tem. Mas não se defende através da política. Nada se defende hoje. Então, eu fui político, fui candidato, fui no processo durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, eu era estudante do Central, não é? E eu fui espancado até, aí nunca revelei isso para ninguém. Fui espancado na porta da escola, não por estar na atividade contra o regime, mas simplesmente por ser estudante, e ali está um grupo de estudantes esperando o transporte para voltar para Candeias. E aí tinha que dispersar o pessoal. E eles dispersavam violentamente. E tinham que se defender. Né? Quando eu saí candidato, eu tinha essa convicção de que, já conversando com Eliodoro, com Galdino, com as pessoas que se reuniam naquele tempo para discutir aquelas arbitrariedades da ditadura. Então, nós defendíamos o retorno das liberdades reais do indivíduo. Não confundir liberdade com permissividade, com libertinagem. Liberdade de ser um cidadão com os seus direitos garantidos. A gente vai retomar uma conversa que a gente teve previamente aqui em off, né, antes das câmeras estarem ligadas. A gente estava falando sobre o período do então prefeito, o senhor Eliodoro de Jesus, e a participação do senhor naquele processo, e sendo ele um homem negro da cidade, como era esse processo, como se deu, quais as percepções que o senhor traz hoje daquele momento, a partir dessa maturidade, dessa criticidade, e também de ter vivenciado aquele momento e de ter participado ativamente naquela época? Olha, eu iniciei na gestão de Eliodoro com uma referência que me dava uma grande responsabilidade. Por quê? Porque antes de assumir, entre a eleição e a posse de Eliodoro, ele chegou para mim
Aí, em conversa assim informal, ele me falou assim que o povo perguntava muito a ele quem seriam os secretários. Adite-se que eu era presidente do partido, do PMDB da época, e nós reunimos o partido e todo o pessoal do partido, que eram 45 pessoas titulares e 15 suplentes, e reuniam todo mês. Era, era outro tipo de ativismo político, né? Político partidário. E nós demos carta branca a Eliodoro, o prefeito eleito, para ele escolher os secretários. Isso, eu não sei se eu faria isso hoje, porque o partido naquele momento colocou toda a responsabilidade de escolha de subgovernantes, vamos dizer assim, os secretários, em cima de uma pessoa só. Né? E naquele momento a expectativa da sociedade era muito grande. A carência também, os passivos sociais eram muito grandes. E eu não sei se eu faria isso hoje, para dar toda essa responsabilidade, né? Colocar essa responsabilidade nos ombros de Eliodoro. Eu repensaria. Mas ele tinha essa carta branca dada pelo partido. E um dia ele chegou para mim e me disse: Roberto, o povo me pergunta quem serão meus secretários. Eu respondo: eu só tenho certeza de um, que é o professor Gualberto. Isso aí, imagina o tamanho da minha responsabilidade. Chega a me arrepiar. Então, outro momento também, né, esse momento preliminar de eu participar da gestão de Eliodoro, foi que mais quase 100 professoras se reuniram lá na. Nós tínhamos uma escola na época, né? E pediu a Eliodoro para me colocar como secretário de educação. Só que a Eliodoro já tinha dado a palavra a outro companheiro. Aí ele trouxe para mim assim, a confusão dele. O que é que eu faço agora? Não, vou botar o companheiro. Eu disse, não, você já deu a palavra, mantenha a palavra. Aí ele disse, você vai ficar como chefe de gabinete. Eu quero você no gabinete. Aí pronto, eu entrei na gestão de Eliodoro. No primeiro ano de governo dele, eu era chefe de gabinete. E é, eu tinha a oportunidade também de colaborar com todos os secretários que me procuravam. E aí eu tinha assim uma. Né, como hoje, eu não viria aqui. Eu tenho recusado, inclusive, convites para certas reuniões. Eu não viria aqui se eu não tivesse certeza que esse é um momento, né, uma necessidade, como você colocou também, de discutir a cidade com pessoas que, claro, são representantes, têm representatividade, principalmente histórica. Então, eu fiquei ali como chefe de gabinete, e ali tive a oportunidade de conversar com o Eleodoro sobre a comissão de meio ambiente da cidade naquele tempo. A prefeitura não tinha nada, não tinha dinheiro para nada, falida, mas as pessoas tinham um compromisso. Nós tínhamos uma sociedade diferente. Ninguém buscava a zona de conforto ali naquele ativismo político. Todos queriam uma mudança, né, dentro do quadro de Candeias, e cada um fazia o que podia para isso. Então, no primeiro ano, tive a oportunidade de criar a Comissão de Meio Ambiente, e era uma comissão voluntária.
interessante, voluntária, não tinha dinheiro para nada. Então, o que é que nós fizemos primeiro? Reunimos com os secretários, então todos eram membros da Comissão de Meio Ambiente, eram membros naturais. E aí eu fiquei presidindo a comissão e, por coincidência, naquele ano, nós tivemos um impacto ambiental aqui em Candeias muito grande, muito forte. Uma queima de produto químico a céu aberto ali na antiga Metacril. E tivemos que evacuar as escolas. Muita gente, só no posto médico, era o único local que tinha para o pessoal ser atendido. E aí fizemos a investigação, né? E mobilizamos todos os secretários, claro, e aí identificamos de onde partiu o problema. Então tivemos essa comissão de meio ambiente ativa, não é? Quando foi lá pelo mês de outubro, aí o secretário ele pediu a Eliodoro para que ele fosse colocado em outro local. Aí eu assumi a Secretaria de Educação. E daí pronto. Daí tinha que fazer, eu sempre, até pela minha formação de químico, em primeiro lugar, o químico ele tem que fazer o comemorativo da substância que ele vai trabalhar. O comemorativo é exatamente o diagnóstico, né? As propriedades da substância e tal, para começar a trabalhar com ela. E aí eu fiz o diagnóstico da Secretaria de Educação. E aí só tinham duas diretorias. Diretoria de primeiro grau, que era uma diretoria administrativa, que era a dona Ivone Bordoni, administrativa na questão de prover as escolas com os recursos materiais, não é? E não tinha nenhum cunho pedagógico. E tinha também uma diretoria de segundo grau, que também não tinha razão de existir, porque o segundo grau era do Estado. Mas a prefeitura, naquele tempo, também carregava nas costas o ensino do segundo grau. Tanto que nós, na gestão de Eleodoro, foi criado aqui, pouca gente sabe, primeiro curso de enfermagem da região. E o curso foi criado também através de um diagnóstico. O que era que estava precisando mesmo na região? Curso de enfermagem, um curso de absorção imediata. E tem até ela sempre fala comigo que ela se formou nesse curso, trabalhou em várias clínicas de Salvador, hoje ela é advogada. Acho que o nome dela é Meire. E não sei quantos meses os funcionários, inclusive nós, secretários, ficamos sem receber dinheiro, greve de professor, greve de gari, todas as greves pertinentes. Porém, não tinha como conter. Quando, naquela história do pagamento, né, dos salários atrasados, quando o Valdir se deu conta da gravidade da situação de Candeias, o governador, para dar um apoio, né, aí foi numa situação bem crítica. Os professores invadiram a prefeitura e Eliodoro disse: eu não tenho jeito para dar, mas vamos na governadoria. Chamou os ônibus, botou os professores dentro, foi até a governadoria, pegou o governador em reunião, e aí que ele acordou para a vida. E aí que o empréstimo que a prefeitura pediu,
Vê como é empréstimo hoje. Veja a conjuntura econômica hoje. Você chega no caixa econômico, só falta o caixa ali prender para você pegar empréstimo. É dinheiro na hora. Naquele tempo não era assim. E aí consegue esse dinheiro e para pagar os professores. E aí que pôde pagar o salário dos professores. Funcionários, já tem os outros funcionários, inclusive secretários, tiveram que esperar um pouco mais. Interessante essa questão de o professor ser prioridade naquele momento. A crise era geral, ela tinha se espalhado e se instalado em todos os níveis, né? Mas os professores foram, de fato, os que lideraram esse processo, né? E também os que, talvez pelo fato de ter sido os que encabeçaram esse processo, serem os primeiros, digamos assim, contemplados, né? Talvez eu não diria contemplado, já que é um direito, mas os primeiros Sim, sim, sim. a receber essa justiça do seu próprio trabalho, né? Professor, o senhor vem falando sobre esse momento de crise, esse momento que foi bastante duro, né, no processo de Candeias após a emancipação política, e a gente hoje, né, segundo dados mais recentes do IBGE, Candeias tem uma arrecadação que ultrapassa os 655 milhões. A gente está falando de arrecadação bruta Anual, né? anual, exatamente. Como o senhor vê esse processo dessa arrecadação hoje e se isso tem feito jus ao desenvolvimento da cidade, se esse erário tem sido bem aplicado, tem sido posto em favor do desenvolvimento da cidade e, acima de tudo, se esse erário público tem sido colocado em favor da emancipação dos cidadãos candeenses. Em relação a Candeias, essa coisa do patrimônio histórico, eu acho que tem que ser revisto isso aí, tem que rever, tem que buscar e manter. Por exemplo, existem placas inaugurais que não podem ser retiradas dali nunca. Foram retiradas muitas. Tinha um marco ali, não na gestão de Pitágoras nem de Ériton, um marco ali na praça, o marco de emancipação, o marco onde ficava o fogo simbólico, aquilo ali não era para ser tirado dali. Era a alma da cidade, a emancipação da cidade ali, com referência histórica do momento. Mas retiraram. Então, essas coisas tem que ter cuidado. Você falou sobre a renda da cidade. É muito grande. Candeias é uma cidade rica. Eu desejaria que quando Eleodoro de Jesus foi prefeito, juntamente com aquele grupo, não dou, assim, usar novamente o mérito total para ele ali, não, porque tinha muita gente em torno dele que construiu aquele momento. Pessoas que não são nem lembradas, né? Mas não é pessoas que trabalharam ali naquela administração. Pessoas que você não via nem no palanque fazendo discurso. A eleição de Eleodoro foi uma coisa impressionante. Eu era presidente do partido e na sede do partido nós montamos, né, demos plantão lá e as pessoas iam pedir credenciais para fiscalizar a eleição. No dia da eleição foram distribuídas mais de 500 credenciais. Não tinha impressora na época, não tinha essa facilidade, só tinha uma, chamava Plastificadora Xavier, uma copiadora ali na praça. Na 2 de fevereiro? Na praça? Não, na praça. Teve que chamar Xavier em casa para ele fazer cópias das credenciais. E as pessoas ensandecidas. Então,
nós temos que ver que se naquele momento Candeias, não diga Eliodoro, mas Candeias, tivesse metade dessa arrecadação, a cidade seria outra. Mas uma das grandes lutas das pessoas no passado era a municipalização dos recursos. Imagina, Eliodoro assume em 1986, a eleição em novembro de 85. Candeias falida. A gestão que passou deixou os cofres vazios, a prefeitura negativada para empréstimos, que não era como hoje. Então, o que é que ocorre? Qual era a renda da cidade naquele tempo, em termos percentuais? Mas não era somente de Candeias, não. Era de qualquer município. A arrecadação só ficava 5% no município, 34% no estado, 61% na União. Ainda tinha mais. Os 5% do município, a União repassava para o estado depois repassar para o município. Imagina. E aí entra uma gestão totalmente revolucionária, entre aspas, vamos dizer. Todo tipo de retaliação. Quando o Eliodoro deixa a prefeitura, só governa 3 anos. Mas não foi questão de cassação, não. Foi porque os mandatos foram reduzidos na época. Então, 86, 87, 88. Em 89, aquilo que as pessoas progressistas da época, os políticos progressistas e que era chamado de esquerda, brigava em relação à arrecadação municipal, a municipalização do recurso, aí é aprovado, em 89. Aí passa a ser 25% dos recursos. Veja só que azar de Eliodoro. Governa exatamente no interregno de crise total. Nenhum município de área de segurança nacional na Bahia reelegeu o prefeito. Inclusive Caetano de Camaçari. Aí já é outra história para contar. Professor, o senhor adentrou em uma questão importante, que é Candeias enquanto área de segurança nacional durante o processo da ditadura cívico-militar brasileira, um momento bastante duro, um golpe na nossa tão jovem democracia que estava se formando, e Candeias esteve no centro, talvez pelo fato da descoberta do petróleo e por ser uma área de interesse, né, assim como outras, uma centena de cidades também foram consideradas área de segurança nacional, e a gente tem um movimento popular tal qual o que se ergueu para a emancipação política da cidade. A gente tem também posteriormente esses movimentos pela retirada de Candeias da área de segurança nacional. O que o senhor teria a contar a respeito desse processo, das suas observações naquele momento, e o que o senhor julga importante que a cidade não se esqueça sobre esse momento? Em primeiro lugar, olha, a lei de segurança nacional, ela é anterior à ditadura militar. É uma lei necessária em qualquer país, segurança nacional. Segundo, você até tocou aí num ponto interessante em relação a Candeias.
Então a ditadura militar, naquele momento, ela vai escolher os municípios que têm que entrar em área de segurança nacional, porque teria, não é, no olhar da ditadura militar, seria perigo para o regime, não falaram assim, mas arranjaram desculpas. E uma das desculpas para Candeias foi exatamente isso aí. A refinaria, né, um polo petrolífero, Candeias, e adite-se a isso. Candeias, a primeira greve de trabalhadores do petróleo no Brasil foi em Candeias. E aquela praça lá do Gualberto, ela tem essa referência histórica. E todas as concentrações eram feitas ali. E ali naquela praça tinha exatamente a sede do Sindicato dos Petroleiros. Na época, eu acho que eu tinha 14 anos, sabe? Não quero fazer essa conta agora. E aí eu vi ah, os tanques lá, estou falando tanque, mas os caminhões cheios de soldados do exército subindo. E curiosidade de menino, eu subi, fui lá para a praça, chego lá, eu presenciei os soldados do exército metralharem a porta do sindicato. E aí os sindicalistas fugiram, não conseguiram fugir, os da época. Seu Alencar, eu só me lembro do seu Alencar. Aí Candeias vem assim como o foco maior de subversão, entre aspas, que é uma palavra relativa, de acordo com a ditadura militar. E é escolhida por isso. E aí foi aquele período, né, de ter que aturar os prefeitos que a ditadura militar mandasse para a cidade. Eles chegavam, não sabiam onde era a prefeitura, onde era nada. Hinaldo, Matheus Fasta, os dois estrangeiros chegaram sem saber onde era a prefeitura. Celino Gomes, Davi Caldeira. E, paralelo a isso, existiu o movimento, né? Movimento para tirar o município de área de segurança nacional, para que o povo viesse eleger o seu prefeito, como estamos vivendo. Aqui na região metropolitana, Eliodoro era o líder do movimento. E aí tivemos muitas reuniões com os municípios de área de segurança nacional. Cada município interessante. Cada município tinha o seu movimento, mas todos, no momento adequado, se reuniam para discutir o rumo do movimento. Né? Nós tivemos em 1983 uma viagem para Brasília. Né? Me lembro das pessoas, dos representantes de cada município, alguns. Osmar Ramos, vereador Antônio de São Francisco, Antônio Simões Filho, Vicente Taparica. De Candeias, Eliodoro, que era o líder do movimento, claro, né? Aí fomos eu, Geraldo Rita, Maria de Lourdes, claro, os vereadores, Manuel Amorim, Urbano, Cassimiro Corrêa, e quem dava exatamente sustentação a esse movimento em Candeias era o deputado Domingos Leonelli. Era uma base muito segura para o movimento.
foi quem nos acolheu lá em Brasília. Mas o rumo do movimento foi esse. Interessante que, para fazer aquela viagem para Brasília, aí teve que correr livro de ouro, fazer festa no Ideal, e as pessoas davam assistência mesmo, davam audiência ao movimento. Eu me lembro de algumas pessoas que não são lembradas, às vezes ficam citando, estou citando a Leodoro, os vereadores, mas tem pessoas que não tinham mandato, não eram nem ativistas de candidatura, mas que eram referências do movimento. Aquelas pessoas, aqueles próceres mais idosos, que eram fiéis ali, eram os pilares também no movimento. Tinha o seu Alagoas lá no Triângulo, o seu Xisto, lá na Rua 2 de Fevereiro, né? Tinha aquele cidadão de lá da Santa Clara, esqueci o nome dele, que eram pessoas mais idosas, né? E que às vezes, quando vai se contar a história, esquece desse pessoal, né? Que inclusive davam sustentação moral ao movimento. Como que vai a situação? Reúnem-se os municípios de área de segurança nacional, cada um com a sua carta, cada um na sua carta, e reúnem-se no Panorâmico, em Candeias. Aí faz uma compilação de todas as cartas e vamos a Brasília para entregar aquele documento ao ministro da Justiça. Na época, o Ibrahim Abiakel. Não precisa dizer que cidadão não é brasileiro. Não era, não sei nem se está vivo ainda. O nome já denuncia. Ibrahim Abiakel. Muitos anos depois, ele foi indiciado em contrabando de joias, imagina. E aí eu me lembro, Eliodoro é o porta-voz do grupo, e aí Eliodoro lê a carta para ele, entrega o documento, e ele fala assim para nós, né? Olha, o presidente já está sensível para assinar o decreto, retirando os municípios de área de segurança nacional. Ele fala uma verdade que, infelizmente, eu tenho que dizer que o cara falou a verdade. Ele falou desse jeito, mas vocês têm que convir que corrupção não é exclusividade de prefeitos nomeados pelo presidente, não. O cara falou uma verdade, o cidadão falou uma verdade. Então foi desse jeito. Mas, em 1980, aquela coisa que eu estive falando ali, negócio de data, eu estou até citando nomes, né? Mas vê só, 1984. 1984. Eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Não tinha eleição para presidente. Então, lá no acordo lá entre eles, não estava lá para detalhar, então chegaram ao acordo de eleger o presidente pelo colégio eleitoral, que você sabe. O Congresso elegeria. E o nome, de quase unanimidade, era Tancredo Neves, uma referência de estadista perfeita. E aí sonhamos isso, né? Sonhamos isso aí, Tancredo Neves, presidente, para redemocratizar o país. Tancredo é eleito presidente. O
candidato, vamos dizer, da ditadura militar, Paulo Maluf. Paulo Maluf falou uma coisa interessante, que ele saiu candidato que era para legitimar a eleição de Tancredo, que ele sabia que ele não ia ganhar a eleição. Interessante. Mas vamos lá. E aí o que é que acontece? Tancredo, antes da posse, morre. Tem até filme aí sobre a morte de Tancredo. E tem também as suspeitas, né, de que a morte foi provocada. Uma coisa também que, pela primeira vez, eu vou falar. Aqui em Candeias, lá na sede do PMDB, aquela comoção que tomou o país diante da morte de Tancredo, imagina nós aqui. Tancredo, ele recebeu a comissão, nessa comissão eu não estava, dos municípios de área de segurança nacional, e se comprometeu que naquele 15 de março de 1985, ele assinaria, ele nomearia um prefeito pro tempore, para dali da data de nomeação até a eleição, né? Para preparar também as eleições do prefeito através do povo, né? Que no caso foi Eliodoro, lá em Candeias. Mas aí se reúne todos os partidos PMDB do Brasil dentro do critério estabelecido por Tancredo. Tancredo também era um conciliador. Então ele disse o quê? Olha, no município que tiver partidos do outro lado que sejam aliados ou sejam palatáveis, então pode reunir com esses partidos para escolher esse prefeito pro tempore. Mas lá em Candeias era absoluto. O PMDB era contra a ditadura, era contra tudo. Não tinha como conciliar com nenhum outro partido. E aí eu vou subindo ali a Rua Amazonas, morava ali. Aí subi ali a Rua Amazonas, chego na Rua do Passeio, encontro Ezequiel. Ezequiel aí disse, você está sabendo? Eu disse, o quê? Perguntei o quê? Ele, você é o nome escolhido. Imagina. Aí eu disse, escolhido, não sei, escolhido para quê? Ele é o prefeito, agora sou o nosso prefeito. Eu achei interessante, porque eu tomei um susto, na verdade. Não tinha nada, não estava preparado para receber aquela notícia. Aí tivemos que fazer uma reunião, claro. Eu tenho a ata dessa reunião, onde o partido fez a convenção de escolha do prefeito pro tempore. Imagina, o prefeito pro tempore iria ser eu, quase um ano, prefeito de Candeias. Me pergunta se hoje eu aceitaria. Naquele momento, como se fosse aquele momento. Se hoje eu aceitaria. Não. Confesso e falo aí a qualquer pessoa. Eu não estava preparado. Eu iria ser fritado por uma falta de recursos, por todas as forças contra aquilo ali. E eu não sabia o quanto a corrupção já tinha invadido o país, como continua hoje, e talvez bem pior, porque hoje a corrupção virou cultura. O cidadão comum, ele assina embaixo do processo de corrupção. Imagina se eu fosse prefeito eu não ia ter história para contar. Ou seja, a história que eu contaria seria outra. Iria ser fritado. Mas, no caso, eu não fui fritado.
Mas Eliodoro foi. Foi. 3 anos de mandato, sem recurso, com todas as forças contra. Câmara de Vereadores contra, queria dinheiro para aprovar os projetos que Eliodoro conseguiu, que era difícil na época. Por sinal, o projeto de desenvolvimento urbano, que era o mais importante para a cidade, a Caixa Econômica aprovou, as plantas que a Caixa Econômica exigiu, as plantas arquitetônicas ou de engenharia dos projetos, seguiram para a Caixa, aprovado, a Prefeitura gastou o que não podia para fazer aquilo ali, foi parar, sabe onde? Na Justiça. Os vereadores reprovaram, foram pedir a Eliodoro, em moeda da época, 40 mil. Eliodoro não existe isso. E aí eles endureceram. Eliodoro, o primeiro a denunciar a corrupção nesse país. Aí chamou o Jornal da Bahia, saiu o retrato deles todos, como querendo propina para aprovar o projeto mais importante para Candeias. Uma das obras mais importantes para a cidade, mas não seria para aquele momento. Hoje a cidade seria outra. A macrodrenagem. Do Malembá até a CCC, galerias. Daí a cidade apodrecida. Então, é aquilo que eu falei, a má política. Quer dizer, Eleonora não está mais aí. Eu estou aqui para testemunhar. Mas a cidade perdeu. Perdeu muito. Como o senhor percebe esse processo de povoamento de Candeias, o início dessa urbanização, desse processo, até a gente chegar. Logicamente que tem coisa que é anterior ao senhor, mas a partir das referências históricas, da oralidade também, não somente daquilo que está registrado, mas o que o senhor pôde perceber que é característico de Candeias nesse processo de urbanização, de povoamento, de crescimento do centro urbano? O que o senhor gostaria de colocar assim, para a gente que é interessante desse processo que o senhor observa? Olha, na minha observação, eu, eu vejo a coisa muito assim natural dentro do processo de, como você fala, de povoamento, através do impacto, né, do aparecimento do petróleo. É isso. E aí o que eu via ali quando criança? Ah, uma coisa muito assim dos bastidores é que os operários da Petrobras, eles eram, eles eram colhidos assim, sem muita burocracia, sem muita dificuldade, ao ponto de que tinha trabalhadores lá da Petrobras que para entrar eles precisariam fazer provas. Tinha locais lá, como lá em casa mesmo, eles levavam a prova para fazer, para depois entregar. Por quê? Porque os primeiros serviços lá na Petrobras eram braçais. Não tinha essa tecnologia que se tem hoje. Eu tive a oportunidade, infelizmente, eu não gravei aquela entrevista de seu Romão, que era um velho aposentado da Petrobras, que ele buscava reconhecimento pelo serviço prestado. E aí ele detalhou como que era. O pessoal era em carro de boi, era botando tronco para os equipamentos saírem rolando sobre os troncos. E esse pessoal da Petrobras aí ganhou status.
status na cidade por conta de que era petroleiro, ganhava dinheiro. Era impressionante. Ganhava muito dinheiro, relativamente, na época. E a cidade ela foi mantendo os seus locais, vamos dizer assim, tradicionais, como os distritos, por exemplo, suas tradições, suas, é, é, suas figuras de referência mesmo, de liderança dentro do município. O município crescendo naturalmente, dentro de uma simplicidade que só tinha um impacto maior do advento da Petrobras na própria sede. Era onde os petroleiros, né, como ganhavam muito dinheiro, começaram a construir casas melhores. Né, e, como você disse, que antes de mim veio muita coisa. Claro, tinha as referências lá do da assim, referências sociais assim mais no nível econômico mais alto. Aí tinha o pessoal que eram herdeiros das fazendas, Fazenda Santo Antônio, eu esqueci agora o nome das fazendas. Mas tinha as pessoas, né, que eram donos dos terrenos das fazendas, que eram arrendados. Tinha o seu Cipriano, vou citar nome, Milton Alemão, Laurentino, tinha mais outros. Então, esses eram praticamente os donos da cidade, cobravam frente das casas e eles ficaram ricos com isso aí, né? Então, a Petrobras ela vem naturalmente, não é, prover as pessoas através desses trabalhos e quando você começa a visualmente ver o crescimento da cidade, né, em relação à suntuosidade das construções. Né? Depois a Petrobras aí suscitou o quê? O mote para a emancipação. Né? Da emancipação para cá, é o que nós já conversamos. Né? A gente tem uma coisa que é atual. Candeias, ela anda muito devagar nessa questão de desenvolvimento. Você vê que até a faculdade, que parecia que ia assim, trazer uma referência de ensino maior para Candeias, aí inviabilizou. É uma coisa estranha. Candeias tem o que na área cultural? Tem o teatro de Wanda ali, né, que subutilizado, né? Bom, aí é uma propriedade particular, não é? A iniciativa privada. Mas Candeias poderia ter um local assim mais centralizado para o pessoal, o teatro em si. Né? E essas coisas precisam ser revistas aí, não sei em qual momento, mas Candeias precisa crescer do jeito que ela é grande. Tem que dar retorno para isso aí. O povoamento vem assim, natural, aos poucos, de acordo com as posses das pessoas e com um indicativo de também pertinente, né, mas de que a cidade não oferece condições de permanência das pessoas. Não, você vê aí agora a história é que Candeias perdeu 10 mil habitantes, sei lá. Então, as pessoas que foram evoluindo economicamente, foram crescendo a trancos e barrancos, mas não ficaram na cidade. Não ficaram. Então, tivemos muitos candeienses aí, amigos, né? Que eles, claro, eles não poderiam ficar. A cidade que não deu condições. Teve
colega como Joseni, que foi prefeito do campus universitário, foi chamado, inclusive, para a gestão de Eleonora. Candeias não tinha condições de dar salário a ele. Isso do meu tempo, né, da minha geração. Hedley e outros. Então, vão se dando, fazendo sucesso, vamos dizer assim, mas a cidade não tem condições de absorver. Aí o que é que tem hoje de positivo mesmo em relação até a esse resgate? É que eu vejo pessoas como você, jovens como você e outros, não é, interessados em desvendar isso aí, e que é importante. E o pior que eu vejo é que isso que é danoso, é nocivo, não é desestimulante, isso é incentivado pelo que chama de sistema. Há um incentivo a essa condição de dependência. E tem que ficar de olhos abertos. Tem que não seguir o que os outros seguem, o que os outros repetem. E aí, se você tem um cidadão autônomo, um cidadão construído para si e capaz de se construir, você tem um país. Se você tiver isso em cada cidadão, você tem um país forte. A revolução que eu acho que está precisando aí, tem gente que não entende. A revolução de um a um. Você, sem abrir mão. Aí você vai ter um país. Como diz a canção de Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Professor, a gente agradece esse papo maravilhoso, essa exposição de ideias, de história, de experiências. Eu gostaria que o senhor deixasse para a população candeense, nesse momento de 68 anos de emancipação política de Candeias, uma mensagem, de repente, de felicitação, ou uma mensagem que o senhor queira deixar para os nossos conterrâneos. Olha, nesse momento de 68 anos de Candeias, da nossa cidade, né, nós vemos que 68 anos de emancipação é algo grande. Representa exatamente o fruto, não é, das lutas, dos esforços dos que vieram dos nossos antecessores, mas eu queria deixar uma mensagem direta para a questão da emancipação. Uma cidade, ela é emancipada realmente quando cada cidadão também tem essa emancipação. Tem essa emancipação em si. Tem a noção de pertencimento de sua cidade, de pertencimento de cada ação, de cada pedra que está assentada em sua cidade. É isso que é emancipação. É autonomia de cada pessoa, e se todos estiveram com essa consciência de autonomia, a cidade realmente está emancipada. Parabéns, Candeias, e vamos aos 100 anos, aos 200 anos, e que nós possamos, se não nós, os nossos herdeiros, os nossos sucessores, venham ter uma cidade mais próspera, mais grandiosa, porque progresso é processual, não é adquirido em um ano, em 2 anos ou em uma gestão. Progresso é processual e está em cada pessoa.